Hoje é um prazer estar aqui conversando com o meu eterno mestre, foi Obrigado. orientador do doutorado, professor Joel Dutra, que dispensa apresentação, mas eu vou seguir o protocolo. O professor Joel é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, autor de 13 livros maravilhosos, e é uma referência do Brasil na área de gestão de pessoas, gestão por competência, carreira, desenvolvimento de liderança, e assim vai. O professor Joel, ele é conhecido na USP como um dos que tem mais talento em fazer ponte teoria e prática. Mas eu vou ousar dizer que ele, na consultoria dele, ele vai lá na empresa, decodifica, traduz e explica para a gente o que está acontecendo. Eu acho que é isso que ele faz, né? Eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas quando você passa no processo na USP, você recebe aprovação com o nome do orientador. Então, de cara, eu tive uma dupla alegria. Passei e vou ser orientada por Joel Dutra. Então, Obrigado. já fiquei feliz. Mas eu conhecia o Joel Dutra profissional, com toda a sua competência e etc. e tal. E eu não tinha me dado ideia a essa época do tamanho da minha sorte, porque depois eu conheci a pessoa, que em toda a sua grandeza tem muita humildade, né? Um caráter, uma serenidade, um gentleman. Então, assim, aí eu descobri que a minha sorte era maior do que eu imaginava. Então, foi muito bom. Outra coisa que eu não sei se ele sabe, quando a gente começou a conversar sobre o tema, do que a gente ia pesquisar e tal, ele veio com um tema super interessante, mas daqueles cascudos, né, professor? E aí eu falei, não, mas se esse monstro quer falar sobre isso, eu não vou dar para trás, não. Fui para casa preocupada, difícil missão, né, professor? Mas com o tempo fui pesquisando e a gente foi conversando e acho que a gente chegou num trabalho pioneiro, né? E fizemos um recorte das competências políticas da liderança com uma perspectiva positiva. Então, apesar do medo inicial, da tensão, acho que no final a coisa saiu mais ou menos para a gente ir discutindo. Tem muita coisa para aprender ainda, mas, enfim, foi um desafio que acho que deu certo. Né? Obrigado pelas palavras, viu, Paula? E acho que você tem uma grandeza incrível, né, de pegar esse desafio e trabalhá-lo, né, de forma muito profunda e de uma forma pioneira, né? Eu acho que o teu trabalho foi um trabalho rompedor, você trouxe uma série de reflexões que a gente não estava fazendo aqui no Brasil, né? Trouxe para a gente novos autores, novas linhas de pensamento. Então, você tem uma contribuição incrível, né, nesse tema. Ao que me consta, né, você continua sendo uma grande pioneira, né, nesse tema, né, você acaba sendo a grande referência, né, aqui no Brasil, nesse tema. Né? Então, eu que tenho que agradecer, né, o fato de você ter topado o desafio e ter feito um trabalho fantástico, né, em cima desse desafio. Tem muito para fazer, mas vamos que vamos, né? Você também tem uma visão tem essa discussão do líder, gestor, essas nomenclaturas às vezes se perdem e fazem com que seja pouco tangível essa diferença, né? Então, conta para a gente qual que é a sua visão sobre essa distinção entre líder e gestor. Obrigado. Então, a literatura americana, principalmente, encara o líder como aquela pessoa inspiradora, né? E o gestor como a pessoa que cuida da parte mais burocrática da gestão, né? O dia a dia da gestão, os documentos, né? Mas nós fomos encarando isso de uma forma um pouco diferente, né? Porque nós fomos percebendo ao longo
das pesquisas que quando chega um momento da vida da pessoa, né, à medida que ela vai crescendo na liderança da organização, que ela tem que assumir a gestão de recursos escassos. Então, ela tem que brigar por esses recursos. Então, nós somos caracterizando, né, essa briga por recursos, esse embate, né, do dia a dia de arena política, né? A gente observa que normalmente a pessoa entra na arena política quando ela assume uma gerência tática, né? E a gente precisava, para nós aqui, para efeitos de estruturar essa discussão, né, a gente criar um termo, criar um parâmetro, né, e a gente começou a criar o parâmetro de gestão, né, quer dizer, a pessoa entra nesse universo de gestão, vamos dizer assim, que não é só a gestão da equipe, mas é a gestão da organização como um todo, né, desse ambiente político, e não é só o ambiente de discussão de recursos, né, mas é um embate político entre áreas, entre fronteiras dentro da organização, né? Pegando um exemplo, eu sou um gerente de qualidade e, de repente, eu começo a apertar os critérios de qualidade e daí o gerente de manufatura vai querer o meu fígado, ou o gerente financeiro vai querer o meu fígado, né? Se do outro lado eu afrouxo os critérios, né, quem vai querer o meu fígado é o gerente de marketing, é o gerente de vendas, né? Enfim, eu só estou querendo mostrar assim, isso vai acontecendo com todas as áreas dentro da organização, né? Qual é a fronteira, né? Como você se posiciona? Então, esse embate, né, do dia a dia, ele está sempre presente, né? Então, aí da empresa onde todas as decisões são tomadas pelo pessoal de finanças ou todas as decisões são tomadas pelo pessoal de marketing. Então, todas as decisões, elas requerem o concurso, né, dessas várias unidades organizacionais. E é claro que isso não é uma discussão trivial, fácil, né? É sempre uma discussão difícil, as pessoas querendo preservar os seus espaços, então, isso que a gente chama, então, de arena política, além da discussão de recursos escassos, né? Então, a gente foi caracterizando essa posição, né, quando a pessoa entra na arena política, de gestão, quer dizer, então a pessoa se torna um gestor, né? Nem todo líder, ele vai estar na arena política, principalmente quando eu penso em lideranças operacionais, lideranças técnicas, né? Essas lideranças, elas têm um papel de liderar os seus times, mas eles não estão disputando recursos, né? Normalmente, quando essa pessoa precisa de recursos, ela pede para o seu gestor, e esse gestor é que vai discutir os recursos. Então, eu posso ter um líder que não é gestor, né? Ou seja, é um líder que... E para nós, essa distinção entre líder e gestor ficou muito interessante dessa maneira, né? Porque a gente consegue ilustrar e fazer com que as pessoas percebam nitidamente essas fronteiras, né? Quando realmente a pessoa começa a entrar numa trajetória de gestão, né? E esse início da trajetória de gestão é exatamente quando a pessoa entra na arena política da organização. E claro que daí essas arenas vão se tornando cada vez mais sofisticadas, mas eu acho que isso é uma linha de corte importante, né, para a gente entender a dinâmica, né, da liderança nas nossas organizações, né? Maravilha! Sempre uma aula. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar desse tema? Não, nossa, eu achei as perguntas maravilhosas, né? Acho que você foi cobrindo todos os pontos, né? Uma delícia, né? E me senti assim com esse espaço de ir falando e abrindo o coração e trazendo a experiência, né? Uma delícia estar aqui interagindo contigo. Muito obrigado, viu, Paula? É sempre delicioso te escutar, a gente sempre aprende muito e acho que vai ter muita gente que vai se beneficiar dessa entrevista. Muito obrigado, Paula, pela oportunidade. Muito gostoso eu que estar com você. agradeço. E agradeço a todos que estiverem nos assistindo aqui, né? Desejo muito sucesso e um abraço a todos. Obrigada.